As pessoas, aparentemente, elas estão cada vez mais próximas, com bastante aspas, mas, ao mesmo tempo, parece que elas estão cada vez mais solitárias. É correto dizer isso, Pacheco? Com certeza. E, olha, eu fico pensando assim, que no final das contas, a gente, todo esse conjunto de facilidades, no fim, tirou-nos a capacidade de enfrentar os dramas todos que estão envolvidos nos relacionamentos. Se a gente pensa, né, como na história humana as coisas foram acontecendo, esse processo de facilitação foi acontecendo, ele caminha para e passo exatamente com uma paulatina desconexão. Quer dizer, uma perda de raízes, uma perda de senso de comunidade. O senso de comunidade, ele de fato é uma experiência que obriga a gente o tempo inteiro a estar buscando soluções. Os problemas se impõem para a gente exatamente na medida em que a gente está em relação, né? Quer dizer, enquanto a gente está isolado, enquanto a gente está meio que protegido do mundo, é evidente que a gente... os problemas, eles têm outras proporções. E muito dificilmente eles são concebidos como problemas. Quer dizer, na hora que a gente começa a se relacionar, e todo o drama da existência, todo o drama das relações, e todo o drama que emerge na existência humana no âmbito das relações, sobretudo no âmbito das relações mais significativas, que são essas comunitárias, elas, de alguma maneira, elas fortalecem a gente. Sim. Elas pedem da gente fortalecimento. É muito impressionante, né? Você tem uma filósofa chamada Simone Weil, que ela fala exatamente da questão do enraizamento. E um dos temas, né, e quando ela explora esse tema do enraizamento, uma das coisas que ela mais traz de significativo é o fato de que a cultura humana do século XX para cá é uma cultura de esfacelamento das relações, nesse nível mais significativo que é o relacionamento comunitário, e isso aqui trouxe uma tremenda fragilidade para a gente. Então parece que hoje o acesso, né, eu consigo falar com o Frederico, consigo falar com o Marcelo, dizer, estando cada um num lugar diferente, parece que isso aqui tornou a vida mais próxima, mas é uma mentira, porque não tem proximidade. Quer dizer, não tem o que acontece na verdadeira proximidade, que é justamente o drama do convívio, o drama dos mal-estares, o drama das diferenças que há entre as pessoas. Sim. Isso tudo acabou, isso foi diluído. Né? Todo mundo homologado, todo mundo hoje funciona no celular, todo mundo hoje está meio que igualado no acesso. E, o resultado é uma tremenda fragilidade. E, claro, essa não é a única razão para essa fragilidade. Sim, claro. Mas entender que essa experiência das relações, ela é fundante na estrutura de uma personalidade, no fortalecimento de uma personalidade, é, para mim, um fator de compreensão do que está acontecendo nesse âmbito da fragilidade. Sim. Que é muito importante. Sim. Ô, Frederico, tem um ponto curioso que é tratado no filme, que tem relação com isso que o Pacheco trouxe, que é dessa formação, a formação do caráter, porque eu acredito que o conflito e as situações de tensão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, eles vão, de alguma forma, nos moldando. Traz um pouquinho para a gente a tua percepção sobre isso. Então, nós podemos fazer um parâmetro, analogia com a biologia. Então, uma criança, hoje você sabe que tem muitos estudos demonstrando a importância do bioma, das bactérias do nosso corpo, que de cada 10 células no corpo, você tem, na verdade, 10 vezes mais bactérias do que células no nosso corpo. Claro, são de tamanhos diferentes. Então, uma das questões das crianças hoje é que a criança tem que engatear, pôr a mão na terra, porque aquilo estimula o sistema imunológico dela. Não é isso? Assim que ela vai ter um sistema imunológico mais forte. Sim. Então, crianças que não pisam no chão, não põem terra na boca, elas são crianças mais frágeis imunologicamente. Isso acontece também no mundo das ideias. Então, se a pessoa é criada dentro de uma bolha, onde ela não tem atrito com o outro de ideias, ela não vai tendo resiliência psíquica. Né? Então, ela, devido à abundância, ela se habituou ao mundo se adaptar a ela, né? A casa se adaptou a ela. Né? A criança hoje é o centro de atenção de uma família, isso nunca aconteceu. Né? A escola se adaptou a ela. Aí ela chega no trabalho e também acha que o trabalho tem que se adaptar a ela. Sim. Não, ela tem que se adaptar ao mundo. Então, a falta de atrito, né, isso que você está dizendo, que o mundo ficou muito abundante, gera essa fragilidade, porque é como se o sistema imunológico, né, mental não fosse desenvolvido. E eu acho que esse é o preço de um mundo muito abundante, infelizmente. Né? E o mundo abundante dá a ilusão
de que você não precisa do outro. Sim. Concorda, Marcelo? Concordo. Eu acho que todo mundo que está aqui costuma atender diariamente muitas famílias, e as famílias estão em crise. Né? Eu atendo diariamente pais, mães que chegam e falam: doutor Marcelo, eu perdi a mão, eu perdi minha filha, né? A minha filha se afastou de nós, ela se desvirtuou. E daí, quando existe uma intercessão clínica, eu pergunto para os pais, né? Mas assim, o que é a virtude? Quais virtudes que você acredita que teu filho perdeu? Cri, 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 cri. O pai não sabe falar. Né? O pai não sabe definir virtude. Né? Então, as famílias hoje, elas estão perdidas com relação ao método de educar os filhos. Né? A gente tem toda uma guerra cultural, né, que acabou subvertendo os valores, né, que acabou fazendo uma mistura de papéis. Né? Os papéis estão muito confusos. E os pais, a partir da minha geração, talvez até a partir da geração do meu pai, né, começaram gradativamente a perder a mão na educação dos filhos. As famílias foram ficando menores, né, os pais foram saindo para trabalhar, a tradição, por exemplo, de uma educação mais virtuosa, ela foi se diluindo, ela foi se perdendo, né? A mídia, ela subverte a questão das virtudes. Hoje o virtuoso era aquele que era vicioso há um tempo atrás. Isso contaminou tudo, inclusive a belíssima psicologia. A psicologia é uma disciplina incrível e que não começou no século XIX, né? Aliás, a gente aborda isso no documentário, é maravilhoso, né? A psicologia começa lá com Platão, começa com Sócrates, uma psicologia requintadíssima. Mas hoje, infelizmente, nós encontramos uma série de psicólogos que, ao receber, por exemplo, um jovem no consultório, vai estimular, por exemplo, o desenvolvimento do auto-amor, sem que aquele jovem tenha dado amor ainda. Explica para a nossa audiência o que seria esse auto-amor. O auto-amor, assim, você precisa se aceitar como você é. Na história, me corrijam se eu estiver errado, na história da humanidade, Exatamente. a autoaceitação sempre foi vista com muito cuidado e muita cautela. Por quê? Porque tem coisas em nós que são inaceitáveis. Inaceitáveis. Sim. Então, você precisa se perdoar. Não, calma. Antes de se perdoar, seria muito bom você ser corroído pela culpa. A culpa é uma emoção absolutamente civilizatória. Né? E eu acho que o ponto alto, né, da missa é quando você bate no peito e confesso que pequei, né, por minha culpa. É o primeiro processo para o amadurecimento. Sim. É o primeiro passo para você corrigir a falta. Então, hoje, o psicólogo, claro, por favor, né, eu conheço psicólogos absolutamente maravilhosos, não me compreendam mal, mas muitos colegas que trabalham com comportamento humano vão passar a mão na cabeça do teu filho quando você manda para o consultório. Né? Então, auto-amor, autoaceitação, né, e auto-perdão.